Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem. Pessoal, eu, né, não tenho vida assim fácil, tá? Como muita gente pensa. O cara grava vídeo toda hora é porque deve ter uma vida mansa, quem dera, né? Às vezes eu venho gravar vídeos doentes, problemas de estômago, problema de esofagite, gastrite, etc. Problema de coluna. Só se vocês não dão para ver, mas vocês olha aqui, ó, tem todo devido problemas na coluna, né, pessoal? Então, a minha vida tem sido uma luta desde novo, pessoal. Com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar, tá? Cuidei da minha mãe até próximo dela morrer. Então, era eu que dava banho, era eu que cuidava dela, era eu que... E eu vivi a minha vida dedicado a ela. Então, às vezes, bate aquela saudade, né? Só se sente saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, mas porque eu amei. Só se sente saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, mas porque eu amei. Então, hoje, eu olho para trás e vejo que eu fiz coisa, né? E talvez seja por isso que o Deus incógnito tem olhado para mim com amor e me ajudado a lutar. Né? É a saúde, é o desemprego, é um monte de coisa. Mas mesmo assim, a gente vem para cá porque eu acho que o maior presente que a gente pode dar para uma pessoa é a sabedoria, entendeu? Acho que tem muita gente que, como eu, tem problemas por aí, então, né? Você que está assistindo esse vídeo, tem problemas, alguns têm mais, outros têm menos, alguns nem têm, né? Alguns procuram problema, outros criam problemas, enfim, né? Mas eu estou aqui na luta, gente, tá? Trazendo o melhor que eu posso para vocês. Então, se você está chegando novo nesse canal, desculpa a emoção, né? Porque falar da mãe é sempre uma coisa meio impactante. Se você está chegando novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixa aquele like, por favor. Eu peço até pelo amor do Pai incógnito, né, que você tenha consideração para com a gente. Né, porque se você não tem consideração comigo, você não... Desculpa. Não perca seu tempo aqui no canal. Tá? Eu nunca fui um cara de ter muitos amigos. Eu, ao contrário. Eu, ao contrário do Roberto Carlos, eu não quero ter 1 milhão de amigos, porque eu não dou conta de dar atenção para todo mundo. Então eu, no máximo, tenho 1 ou 2 pessoas. E passo o maior tempo da minha vida em casa, dentro da minha casa. Tá? Então, por favor, deixe aquele like e compartilhe os vídeos, divulgue o canal, faça o que você pode. Tá? Aqueles que gostam do meu conteúdo vão permanecer aqui. Os que não gostam vão procurar outro lugar, outro ninho, né? Então, ensinar não é cortar as asas, mas é direcionar o voo. Se você quiser ajudar financeiramente o canal, porque eu não tenho condições estruturais financeiras para comprar um monte de coisa que o canal precisa, desde bons microfones,
câmera, energia, montar um estúdiozinho melhor. Eu não tenho estrutura, pessoal. Não adianta eu vir para cá mentir. E se alguém está achando que vai vir milhões de reais do YouTube, não se iludam com isso, tá? Lamentavelmente. Tá? Então, a chave Pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Ok? Eu me levantei agora há pouco, né? E fui ver a alimentação e tudo. E eu terminei falando de esperança. Porque quem não consegue entender o que os gnósticos deixaram, quem não conseguiu entender as mensagens de Jesus nos evangelhos gnósticos, não sabe o que está perdendo. Tá? Mesmo nos evangelhos canônicos manipulados, existem pérolas que Cristo deixou lá. Né? Ele disse certa vez: se os teus olhos, tá, são trevas, tudo em você é treva. Né? Por quê? Porque os olhos são o lugar por onde a luz penetra, fazendo a imagem chegar, incrível, né? Distorcida de cabeça para baixo, o cérebro reorganiza a estrutura, né? E o cérebro então cria a imagem, certo? Por isso nós somos muito fáceis de sermos manipulados pelo simulador, pela tudo isso aí. Então, se você acha que os gnósticos eram pessimistas com relação ao mundo, a tudo, não era não. Tá? Então, eu costumo sempre pegar um texto que eu gosto muito de ler esse texto. Né? Aqui, como eu tenho um monte de Bíblia, pessoal, eu fico... Tá? Certo? Em Atos dos Apóstolos, lá quando os apóstolos estão pregando lá para o pessoal, né? Tá? Eles vão dizer assim, né? Eles vão explicar o que é que Jesus... Pedro está lá pregando, né? Eles duas coisas eles vão dizer. Primeiro ele vai dizer no versículo 32 do capítulo 2. Olha só. Deus ressuscitou esse, né, Joshua, e todos nós somos testemunha disso. Depois, no 33, ele disse, além disso, além da ressurreição, ele foi exaltado à direita de Deus. À direita. Porque tem alguém ocupando a esquerda. Né? E recebeu do Pai a promessa. Né? Tá? Portanto, toda a casa certa de que Deus fez dele o Joshua, o Adonai e o Messias. Quando ouviram ficar, irmãos, o que devemos fazer? Tá, ele pergunta, né? Por isso, eles mantiveram fé. Ele vai dizer, tá? E, portanto, é importante que o céu o retenha
Hã? Certo? Para que até o fim da restauração de todas as coisas. Então, é importante que o céu o retenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, eles estão dizendo o seguinte: vai haver um momento em que tudo será restaurado. Tá? Tudo será restaurado. Tudo. Né? E aí, algumas pessoas poderão dizer assim, mas se tudo vai ser restaurado, né? Exatamente. E a restauração significa novo céu, nova terra. Né? O Evangelho de Filipe, ele fala uma coisa muito importante. Jesus diz assim: quem não ressuscitar agora, não ressuscitará na morte. Por quê? Porque a ressurreição tem que acontecer na vida, em vida, e não na morte. Né? Então, por que é importante que você acorde? Né? Que você desperte. Porque quando o teu espírito se fusionar com a centelha divina, igual está aqui atrás, tá? Você experimentará a ressurreição já antecipada, a transformação já antecipada em sua vida, meu querido. Não, eu não estou pregando panaceia de resolver todos os problemas da tua vida, mas lembre-se que se você, como uma célula do universo, não mudar, o resto não vai mudar. Você não pode querer mudar o mundo sem mudar você mesmo. Tá? Então nós vamos continuar aqui mostrando o texto do John Lambilage, que ele diz o seguinte: vírus ideológico. Em outra passagem do primeiro Apocalipse de Tiago, tá? Nesse texto aqui, ó, okay? Tá? Do primeiro Apocalipse de Tiago, tá? Que existem como... ele diz o seguinte: o mestre refere-se àquelas pessoas que existem como tipo de arconte. E aí eu quero abordar esse aspecto aqui. Os gnósticos não estavam apenas atentos à intrusão dos arcontes, tá? Mas também estavam muito conscientes da possibilidade de se tornarem seres humanos totalmente arcontizados. Tá? Seres humanos totalmente arcontizados. Então, o que acontece quando alguém vive unicamente da alma e do corpo? Ela se torna um ser humano arcontizado. E se ela morrer nesse estado, ela será um ser arcontizado. Tá? Ela se transformará por si própria num arconte. E aí é preciso nós tomarmos cuidado, porque muitas vezes eu vejo por aí pessoas, pessoal, em busca do sobrenatural, sabe? Eu quero encontrar resposta. Por que meu filho morreu no acidente? Por que meu filho morreu não sei aonde? Por que meu filho isso é assado cozido? A minha esposa, eu não sei o que tem mais, não sei quem tem mais. E enche centros espíritas em busca de resposta. Né? Aí lá vem o além. Desculpa, né? Garganta tá. Lá vem o além falar.
E você vê que eles nunca dizem que estão ruim. Eles dizem, ó, nós estamos aqui, eu estou com a tia Terezinha, estou com a tia Francisca, o papai também está aqui comigo, nós estamos não sei aonde, né? Conforto. Aí o cara sai de lá com uma carta e volta alegre para a casa dele porque ele acha que ele encontrou resposta para aquilo. Né? É preciso nós tomarmos muito cuidado porque há almas, e aí eu não estou falando de espírito não, há almas que se tornaram arcontizadas e que estão por aí. Tá? Esta ameaça parece ter surgido de forma particularmente e alarmante naquela época. O que Philip Dick diz, né, frequentemente se refere como o primeiro século da Era Comum, quando se diz que a encarnação de Cristo ocorreu de acordo com a crença cristã. A época e o lugar onde a moldagem arcôntica do caráter humano está firmemente especificada nos textos de Nag Hammadi. Tá? Na sua visão gnóstica da condição humana, Dick assume que a vida espiritual da humanidade foi interrompida naquele momento. E como se o comportamento daqueles que existem como tipos arcontes se estabelecesse finalmente naquela época, né? Viesse a dominar todos os séculos subsequentes, até 1945, quando os textos de Nag Hammadi foram descobertos, em estreito paralelo com Philip Dick, esta visão do império no qual, tá, no qual Wilhelm Reich viu o surgimento da síndrome semelhante ao que ele caracterizou como complexo mecânico místico. Tá? Aí ele manda ver aqui um texto, né? A psicologia de massa do fascismo. Tá? A psicologia de massa do fascismo. Tá? O complexo, tá? Aqui, ó, mecânico místico. A psicologia de massa do fascismo. Pessoal, o que tem de gente manipulada nesse Brasil não é brincadeira. São manipulados pela esquerda, pela direita, pelo centro, enfim. Tá? Manipulado pelas religiões, manipulado, tá, por grupos sociais. E aí começou a surgir, no mundo todo, os fanáticos religiosos, fundamentalistas religiosos, tá, que, muito semelhante com a Irmandade muçulmana, tá? Muito semelhante com esses grupos radicais por aí, esse pessoal estão totalmente dominados pelos arcontes. E eles ficam aí nesse fanatismo de briga, de confusão, de tudo. Tá? E essa balbúrdia está em todo mundo. Ideologias fascistas, ideologias nazistas, ideologias, né? Inclusive no Brasil existem núcleos que pregam supremacias, sabe? A lei do mais forte, a lei da evolução, quem tem que sobreviver é os mais top da espécie, o resto tem que levar o farelo, como aqui no norte a gente diz.
porque foi assim que os sapiens mataram os Neandertais, mataram os Denisova, mataram as outras espécies de humano do gênero Homo. Foi assim. Tá? Então, é preciso termos muito cuidado com tudo que vem acontecendo em nossa volta. A sua assinatura é a ideologia autoritária. A mentalidade do fascismo é da dominação patriarcal. Significativamente, arconte era o termo comum para governador ou autoridade na época romana. Em algumas traduções de materiais copta, arcon, plural arcontoi, é apresentado como as autoridades. Tá? A análise de Reich, ou Reich, do que proponho chamar de complexo místico fascista, concentra-se no nacionalsocialismo, o movimento nazista, que ele experimentou na primeira mão, mas a psicologia de massa do fascismo contém extensas referências ao catolicismo, ao Sacro Império Romano, o ancestral do milênio do místico fascista. Né? Para mais comentários sobre esse tópico, visto em uma veia contemporânea, veja Armagedon Político, é um outro artigo. Tá? Mas eu vou trazer esses artigos depois. Aludindo à ideologia fascista das autoridades, Philip Dick descreve o império e a instituição, a codificação, a alienação é uma loucura e impõe-nos a sua loucura através da violência, pois a sua natureza é violenta. Né? Da onde vem essa ideia de patriarcado e machismo? Vem da Bíblia, do Deus da Bíblia. Da onde vem essa ideia sexista, misógina? Do Deus da Bíblia. Tá? Certo? Então não adianta as pessoas acharem que não é daí mesmo que vem. Né? Certo? Esta é uma visão puramente gnóstica, compatível com as mensagens dos documentos de Nag Hammadi. Tá? Profundamente ressonante com as opiniões de Reich sobre as más, né, certo? Do cristianismo romano. Poderíamos argumentar que os nazistas não eram cristãos, mas, na realidade, o homem do bigodinho se imaginou como um cavaleiro do Graal, modelado a partir do personagem de Percival, de Wagner, e o complexo salvador da crença judaico-cristã está totalmente adaptado à ideologia racial nazista. Daí, o ariano, Cristo identificado, é até certo ponto abraçado por Carl Jung. Tá? Se vocês não estão encontrando paralelo nisso, olha, meu amigo, você precisa estudar muito, porque você vai ver que tudo foi, inclusive o homem do bigodinho, foi financiado, tá? pelos sionistas. Tá? Foi financiado pelos sionistas. Preste atenção nisso. Tá? Para forçar os judeus a migrarem lá para aquela região, comprado pela Inglaterra e dado para eles. Tá? Certo? Então, eles, como se acham a nação santa, o povo escolhido, e o resto, todo mundo, é nada, né?
Mas hoje, estudiosos sérios sabem que quem financiou, quem deu dinheiro para ele fazer o que ele fez, foram os sionistas. Tá? Terrolli Reich, publicado em 2004, Reich, né? Por Richard Strangman Gall, professor de História da Universidade Estadual de Kent, nos Estados Unidos, argumenta que o homem do bigodinho foi sincero ao se autodenominar cristão e revelar até que ponto a ideologia cristã foi abraçada pelo nazismo, partido e contribuiu para o avanço da sua causa. Inclusive, há fotos, inúmeras fotos dele, visitando bispos, padres, visitando Roma, e inclusive padres, bispos, fazendo aquele gesto de supremacia que todo mundo sabe qual é. Tá? Inclusive tem grupos aí de Instagram, do Insta, né, que divinizam ele e dizem que ele era ser especial. Eita, meu Deus. Para você ver, né, que a loucura toma conta em todo canto, né, pessoal? William Reich advertiu que desde o colapso da ética pré-cristã, do paganismo orientado para a Terra, o núcleo biológico da humanidade tem estado sem representação social. Tá? Então, aqui, ele vai fazer toda, né, uma análise muito clara, né, os arcontes e da assuação, né? Aqui, ó, o efeito dos arcontes não faz-nos fazer-nos errar, mas fazer-nos, em grande parte, através da falta de jeito, do tédio e da distração. Negligenciamos os nossos erros para que eles inferem além da escala da correção. Os arcontes lançam um transe em Adão, tá? Eles colocaram em estado de sonolência, mas foi a percepção deles que embotou. Eles fizeram nossos corações pesados para que não pudéssemos prestar atenção e não ver. É exatamente essa tática, né? Essa é, ainda hoje, a tática. Assim perdemos o reflexo da luz divina dentro de nós. Tá? Assim os arcontes agiram sobre a humanidade para enganá-la. Quando o espírito da vida aumenta o poder iluminador do corpo, né, fortalece a alma. Ninguém pode desviá-lo para diminuir sua humanidade. Mas aqueles que são falsas, presas espirituais, são alienados da humanidade e mal orientados. A força desprezível do espírito é fortalecida ao nos desviar. Os arcontes sobrecarregam a alma, atraindo-nos para as obras do mal, puxando-nos para o esquecimento e fazendo-nos esquecer de quem somos. Apócrifo de João, está aqui, está escrito, 2:22, 14, né? É a citação do texto de Nag Hammadi aqui, todinho. Okay? Beleza? Eu vou grifar aqui. Então, grande parte dos ensinamentos gnósticos foi dedicada à teoria do erro, que acabo de resumir. Num sentido prático, os professores gnósticos nas escolas de mistério instruíram os neófitos como os arcontes, tanto os intrusos alienígenas
comparáveis aos cinzentos, os greys, os répteis da tradição contemporânea, como as tendências como as tendências nas suas mentes. A detecção da intrusão arcôntica nesses dois modos de experiência parece ser exclusiva da ciência noética, dos mistérios nos nuances sutis. Okay? Na visão gnóstica, os seres humanos que existem como um tipo de arcontes, seres humanos arcontizados, são aqueles que seguem cegamente as ideologias religiosas de natureza insana e desumana, uma vez que é principalmente através de crenças religiosas que os arcontes interferiram em nós e sobre nós. Tá? Então, isso aqui é muito importante mostrar para vocês, de que nem sempre essa história de religião ou de espiritualidade, de grupos supostos espirituais, é de fato algo bom. Porque é muito fácil a gente perceber que rápido as pessoas caem no fanatismo. No fanatismo religioso. Tá? É muito fácil de perceber. Há pessoas aí que estudam determinadas... Eu vou dar um exemplo, o livro de Urântia. Tem gente por aí que já virou fanático. Que se você falar qualquer coisa, o camarada diz que não é verdade, sabe? E que acha que o livro de Urântia virou panaceia para determinada coisa. Tem gente, inclusive, que eu vi usando o livro de Urântia para dizer nas eleições passadas quem você deve votar. Não vote em fulano, porque o livro de Urântia, porque quando... não sei o que tem mais, aí fala enfim, sabe? Então a gente começa a ver que é uma mente doentia, desequilibrada. É como outros que pegam determinados livros e dizem, não, isso aqui é a resposta para tudo, e porque torna, e porque isso é verdade. É como pessoas que vêm comentar aqui e dizem, eu não sou leigo, não. Eu também estudo. Eu não estou perguntando se você é leigo ou se você estuda, meu querido. Mas a gente já percebe que são gente que o quê? Que tem uma mente já moldada, arcontizada, e que não adianta você falar nada que não vai adiantar. Eles não vão mudar uma vírgula do que eles, certo? Eles acreditam, tá? Muito bem. Então, os gnósticos revelam por que os cristãos, tá? Eles negam os OVNIs e contato extraterrestre com a humanidade. Então, os gnósticos, por incrível que pareça, vão mostrar por que é que os antigos cristãos e os cristãos de hoje negam esse fato. Hoje já nem tanto, porque a Igreja Católica tem o maior telescópio do planeta Terra, é ela que possui, apontada para o céu. Para quê? Certo? Eles sabem, precisamente, que existem seres. Eles sabem que existem esses seres. Então, tudo aquilo, vamos voltar aqui, tá? Então, tudo aquilo que foi chamado de serafim, tá? Que foram chamados de querubim, tá? Foi chamado de arcanjos, anjos, enfim, toda aquela hierarquia de seres que a igreja adotou
nada mais são do que seres extraterrestres que servem unicamente e exclusivamente ao demiurgo. Ok? Esses seres aí. Então, fazer o que, né, meu irmão? Vamos lá, vamos ler, aqui aproveitar. Nós temos que aproveitar porque o tempo urge, e a Sapucaí é grande, né? Lembram dessa frase? Você já se perguntou por que os representantes das estruturas de autoridade parecem negar veementemente os OVNIs, tá? E os numerosos relatos de contatos históricos contínuos com extraterrestres? Tá? Então, primeiro, eles negam, mas a Bíblia está cheia de contatos extraterrestres. Cheia. Objetos, tá? Como, por exemplo, a Kavod era uma nave, o Ruach é uma nave, tá? Há N textos na Bíblia mostrando fenômenos, como o de um rapaz que dormiu e acordou tempos depois, séculos depois, está narrado na Bíblia, que esse rapaz viajou no tempo, tá? E N outras situações. Tá? Então vamos lá, certo? Tem havido numerosos relatos de milhões de testemunhas que não apenas observações distantes de aparentes naves espaciais alienígenas no céu, mas de contatos diretos, tanto de Pacífico como de Ortiz, ao terceiro tipo, com muitas raças de extraterrestres. Esse pessoal fala de muita raça de extraterrestres, mas até agora eles não apresentam essas raças. O que também nós devemos ter muito cuidado, tá? Porque assim como existem humanos arcontizados, podem existir seres não humanos também arcontizados, tá? As elites cristãs, tá, tendem a apresentar algumas interpretações criativas semelhantes às explicações do governo dos Estados Unidos. Isto inclui a sugestão propagada pela elite de que as pessoas que viram a humanidade, que viram humanidades alienígenas e de muito perto, na verdade viram manequins de testes de acidentes. Tá? Então eles estão dizendo o seguinte, aquilo ali era apenas uma simulação. Tá? Milhões de pessoas que relatam testemunhado aparentes discos alienígenas de outras espaçonaves de formatos excepcionais também recebem explicações pré-preparadas de terem realmente visto sondas de balões meteorológicos e assim por diante. Isso aí são explicações que são dadas, ok? Eu vou caminhar um pouquinho mais para cá, tá? Para que a gente dê um pouquinho de salto, tá? Certo? Os gnósticos, bem aqui, ó. Vamos começar bem aqui também. Ok? Os gnósticos procuram alertar a humanidade sobre as tentativas relatadas por consciências extraterrestres demoníacas de manipular a humanidade. Os antigos gnósticos também, aparentemente, procuram ajudar a inspirar a humanidade a abraçar as nossas faculdades críticas de raciocínio e observação. Tá vendo?
que é o que a gente faz aqui nesse canal, pessoal. Tá? Raciocínio crítico e observação. Observe as coisas. Analise criticamente o que as pessoas estão falando. Tenha discernimento. Porque senão você vai ser enganado de novo. Tá? E aí, quando as pessoas desencarnam, morrem, tá? Elas vão ser enganadas de novo. Então, é importante a gente entender isso. Porque, olha, pessoal, a nossa responsabilidade aqui na Terra é grande. Então, parem de achar que virá algum salvador, algum Messias, algum ET de algum lugar, uma raça, né? Principalmente aqueles loiros bonitos, de olhos, né? Que as pessoas adoram os pleiadianos, né? Os pleiadianos. Os nibiruanos, os não sei o que anos, não sei o que tem mais. Gente, tem uma. Eu vi um livro, né? Inclusive eu tenho uma cópia aqui de não sei quantas raças alienígenas. Nossa, é mesmo, né? Eu só quero entender quem viu essas raças e descreveu eles daquele jeito, né? Não é interessante? Mas tem grupos aí, aqui no Brasil, que tem aliança com 49 raças, que estão ajudando esse grupo aí a crescer, a se desenvolver, não sei até quando. Tá? Porque eu acho que talvez em breve essa torre vai cair por terra. Tá? Porque você pode sustentar uma coisa até o dia em que a verdade ilumina. Quando a luz da verdade chega, não tem como, pessoal. Tá? Ao mesmo tempo, os gnósticos estavam aparentemente preocupados de forma vital com as tentativas de cegar a humanidade, substituindo a tão crítica faculdade humana do raciocínio em favor da fé cega, tá? Dentro de uma agenda de engano em massa, que é implementada dentro do contexto da religião organizada. As elites judaico-cristãs e sua ideologia opressiva, que também alimentou impérios europeus, por sua vez, levaram ao desenvolvimento da civilização ocidental moderna. Portanto, os preconceitos das instituições oficiais da civilização ocidental, né, contra a discussão livre e aberta do fenômeno OVNI, vários contatos humanos com a vida extraterrestre inteligente podem ser iluminados pela apreciação dos insights gnósticos sobre as alegadas motivações da igreja liderada, né, pela igreja para o judaico-cristão, que apoiou os fundadores da civilização ocidental. John Lambilage, do Meta Story, tá, esclarece que a tentativa original de encobrir e enganar a humanidade sobre os fenômenos relatados relacionados a OVNIs é o resultado do uso da religião organizada por alienígenas que procuram criar entulhos, antolhos oportunistas para a crítica humana da realidade
de contrário de contato alienígena. Tá? Então eles usam a religião para exatamente difundir e determinadas ideias, concepção. A nossa cultura judaico-cristã é a cultura judaico-cristã que adora um Deus que não é Deus, que é um demiurgo, que não é, nunca foi Deus e que no máximo é um ser supra-humano, ou provavelmente ele seja um, né, diríamos assim, um ser de uma outra região, né? Certo? Portanto, os preconceitos das instituições oficiais da civilização ocidental contra a discussão livre e aberta do fenômeno OVNI, vários relatos humanos com vida extraterrestre inteligente podem ser iluminados pela apresentação de insights gnósticos sobre as alegadas motivações da Igreja liderados pela Igreja, né? Então, John Lage traça expressamente origens do descobrimento de fenômenos relacionados com OVNIs, até a infiltração extraterrestre caracteristicamente manipulada do cristianismo, judaísmo e islamismo. Tá? Na verdade, muito interessante a negação de fenômenos relacionados com OVNIs, que inclui, evidente, avistamento de alienígenas, tende a ser mais difundida na sociedade onde estas religiões organizadas específicas do cristianismo, do judaísmo sionista e do Islã fundamentalista têm sido dominantes. A China, por exemplo, tá, onde o budismo tem sido relativamente dominante, os governos e os meios de comunicação controlados pelo Estado têm, pelo contrário, sido mais abertos em reportar fenômenos de OVNIs. O ambiente social tradicionalmente hindu na Índia também tem mostrado mais tolerância em relação a reportagens sobre OVNIs do que o Ocidente. Tá? Então, você vai vendo, né, que tudo que nós estamos vendo agora, né, certo? E aqui tem uma imagem aqui de Jesus, eu acho linda essa imagem, né? Porque Jesus, absolutamente, pessoal, sem medo de errar aqui, eu não estou, tá? Jesus foi um extraterrestre, tá? Ele veio de uma região, tá? Ele veio de um lugar para a Terra, ok? E se você quiser chamar o pleroma de um universo, ou de um planeta, ou de uma galáxia, você pode usar. Porque o pleroma não pode ser entendido como algo, mesmo que metafísico, um local que o ser humano jamais vai poder ir, e porque né, o céu, né, tá? É o céu dos cristãos, que é tão difícil ir para lá, meu amigo, que os caras preferem ficar no purgatório, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que quando Jesus veio à Terra, ele veio para ensinar a gente a acordar, a despertar a nossa centelha divina e, com isso, o espírito humano, né? Aqueles que vivem pelo Espírito são guiados pelo Espírito, né? O apóstolo Paulo, pessoal, o apóstolo Paulo não era agnóstico, eu também concordo. Acho que, inclusive, muitas cartas dele são verdadeiras manipulações. Mas, no entanto, nós não estamos lendo aqui o Novo Testamento, ou o Antigo Testamento, seja lá como for, como livro sagrado. Isso aqui não é um livro sagrado, isso aqui é um livro histórico, tá? Que eu não estou lendo de forma nenhuma
né? É, é, eu acho que ele tem um texto aqui muito interessante, não é? É, tá? Nosso Messias, é, ele fala ele diz assim: a essa esperança não decepciona, porque o amor de Deus nos foi derramado em nossos corações pelo Ruach HaKodesh, que foi otorgado, tá? Porque ele vai dizer, tá? Aqueles que vivem pelo Espírito agem pelo Espírito, tá? E aqueles que vivem pela carne agem pela carne, né? É isso, né? Porque o Espírito, né? E aí ele diz, porque se vivemos, né, pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Entretanto, você se identificam com a antiga natureza, mas com o Espírito. Se o Espírito de Deus vive em vocês, por que não tem o Espírito do Messias? Não, porque quem não tem o Espírito do Messias não pertence a ele. Tá? Então ele está dizendo, se vocês têm o Espírito, vivam pelo Espírito. Né? Conduzam a sua vida pelos princípios do Espírito. Por quê? Porque quem tem o Espírito, e aí você precisa entender também isso, tá? Aqui o Espírito, a centelha divina, tá? Bem aqui, ó, tem uma vida chamada Zoe. Tá? Essa vida, ela habita aqui, ó, tá? Ela habita aqui, a Zoe. Porque essa vida aqui é a vida psíquica, tá? E essa vida aqui é a vida biológica. Ok? Portanto, eles sabiam diferenciar. Só existia 3 palavras para vida no grego: Zoe, psique e bios. Tá? Então, todas as vezes que eles queriam falar da vida, da natureza divina, da vida de Deus, eles diziam que era Zoe. Então, geralmente o termo vinha vida eterna ou vida plena, né? Então, essa vida plena nós temos em nós. Agora, o camarada não acorda, o camarada não desperta, aí, meu irmão, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai ficar aprisionado a esse sistema e ao planeta. Tá? Não vai conseguir fazer a sua travessia, tá? Certo? Eu estou procurando aqui um outro texto, tá? Mas, né, eu creio que não está aqui, né? Aqui diz o John Lamb Lage também diz o seguinte: especificamente o Senhor Lage esclarece como Deus Pai cristão, tendo origem na representação bíblica de Javé, por isso que eu falo, tá? O pai de Jesus não é Javé, mas enfiaram isso lá e até hoje tem gente acreditando que o Javé, o Jeová, é o pai de Jesus. Não é um contexto de referência para apreciação empática, e é, em vez disso, um contexto para dominação, através da criação do contexto Yahvé. Lage posteriormente documenta em Meta Story
como os alienígenas arcônticos procuram criar a convenção do pecado para condicionar a humanidade a acreditar que ser salvo, tá, exige obediência à doutrina religiosa. O pecado foi aparentemente o contexto no qual os alienígenas manipuladores procuram dominar a humanidade através do contexto do pecado baseado no medo. Certo? Ok? Então, não adianta, tá, que quem... Às vezes as pessoas dizem: eu abandonei a Igreja Católica, eu abandonei o mundo protestante, eu abandonei a Igreja pentecostal, eu abandonei isso, abandonei aquilo. Abandonou. Mas você saiu de uma armadilha e caiu noutra. Por que as pessoas manipulam você? Por que o teu grupo manipula você? Por que o teu guru te manipula? Né? E aí esses gurus fingem, em grande parte, serem dotados de capacidades, de falar com os espíritos, de falar com a Confederação Galáctica, de falar com a Confederação não sei o quê. E aí, meu irmão, vão tocando, sabe? Vida de gado, povo marcado, povo feliz. É isso. É a vida do gado. Aí Jesus veio na Terra, deturparam tudo o que ele veio fazer, né? E aí ele chegou aqui na Terra, os primeiros contatos que ele teve, aí deturparam os evangelhos, depois os gnósticos tiveram que se esconder, morreram por causa das coisas que eles disseram, né? Morreram, esconderam documentos, porque senão estavam lascados, né? Porque o chamado governo oculto, né, o soberanos invisíveis, os soberanos invisíveis existem desde tempos imemoriais. Eles vêm dominando paulatinamente a Terra sobre o comando de uma pessoa. Tá? Essa ilusão de que nós temos presidente nos estados, nos países, isso é a ilusão. Tem um chefão que manda em todo mundo. Né? Certo? E aí, a nova era chega e diz assim: não, porque tem o Sanata Kumara, tem o Sananda. Aí vão dizer que quem manda na Terra é um ser que habita o interior da Terra. Tá? Rex Mundi, o rei do mundo. Tá? O ser que, sabe, que é o comandante. Mas se esse ser que mora debaixo da Terra for um ser bom, eu pergunto: que diabo que ele está fazendo? Que governo é esse aí que tem um monte de desgraçância acontecendo na humanidade? O que ele está fazendo? Nada. Então isso prova de que ele não é porcaria nenhuma de bom. Tá? Nós somos... né? Existe um livro chamado Telos, eu acho, em que se narra, né, a história desses seres, né? Eles são bonzinhos, são especiais, são uma gulhu. Eles são lindos. É mesmo? Se eles são tão bons, por que eles estão escondidos lá? Por que eles não aparecem e dizem: não, olha, nós vamos resolver o problema? Não, porque não são bons.
Então, no meio dessa história, você precisa ver que existem seres, John Lamblage fala isso, né? Seres positivos, neutros e negativos, tá? Eu diria que existem seres éticos e não éticos, né? Que estão aí manipulando tudo, meus amigos. Tudo, 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 tudo. Há muita coisa sendo inventada, há muita história, tá? Há muita mentira sendo contada, há muita gente falando coisas, tá? Mas a gente vai aqui, dentro desse canal, dentro do possível, revelar o que tem por detrás das cortinas que as pessoas têm medo de dizer. Né? Porque a maioria dessas pessoas estão ganhando horror de dinheiro contando mentira para as pessoas. Tá? Então eu quero que você tenha certeza de uma coisa. O Pai Incógnito colocou em nós a centelha divina, que é a parte dele dentro de nós, para que a gente tenha potencialidade, poder, dínamos para transformar as coisas. Para principalmente a gente refletir a luz, tá? Porque tem um ditado que se diz: uma luz, por mais pequena que seja, vale mais do que todas as trevas reunidas. Por isso, deixa a luz de Deus brilhar em você, que o Pai Incógnito, tá? Que a fonte ilumine a sua centelha divina, desperte esse poder em você, para você ser a luz para tantos que precisam. Um forte abraço e até o próximo vídeo.